Olá, paz e graça. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto que é Bíblia de Fato. Então vamos aqui dar continuidade falando sobre Jesus morreu por toda a humanidade ou somente para alguns. Para poder respaldar este assunto, faz-se necessário eu ler algumas citações de alguns filósofos e teólogos. Em primeiro lugar, uma das coisas que mais são defendidas dentre aqueles que acreditam que Jesus morreu somente para alguns é o próprio relato de um filósofo chamado Pedro Lombardo. Pedro Lombardo viveu ali no ano de 1100 a 1160 depois de Cristo, e ali ele tem uma frase muito interessante. Esta frase, ela deixa a gente bastante intrigado no que tange ao sentido dela. Ele diz assim: a morte de Jesus é suficiente para todos, mas é eficiente somente para os eleitos. Ora, muito confuso isso daí. Porque se nós falar que a morte de Jesus foi somente, se ela foi suficiente, mas ela não é eficiente, como é que pode se dar esse negócio? Como é que isso acontece? O próprio Armínio, ele disse o seguinte, ele diz aqui em sua declaração de William Perkins, a morte de Cristo seria um preço suficiente pelos pecados do mundo inteiro, se Deus tivesse desejado que ela fosse oferecida para todos os homens. Neste sentido, realmente a sua suficiência é absolutamente removida. O que ele está querendo dizer aqui? Ora, se eu falo que a morte de Cristo ela é suficiente para toda a humanidade, mas não é eficiente, logo eu aniquilo a suficiência da morte de Jesus Cristo. Pois ele não é um resgate oferecido e pago para todos. Na verdade, não é um resgate suficiente para todos, segundo Armínio. Pois o resgate é aquilo que é oferecido e pago. Sendo assim, a morte de Cristo pode ser considerada suficiente para a redenção dos pecados de todos os homens, se Deus tivesse desejado que ele morresse por todos. Mas não se pode dizer que seja um resgate suficiente, a menos que, na realidade, tenha sido pago por todos. Ou seja, é muito blá 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 quando se diz que é suficiente, mas não é eficiente. Ora, se é suficiente, ela alcança todos e não somente alguns. E um teólogo sistemático, ele ilustra muito bem isso daí, que é o Millard Erickson. Millard Erickson, ele diz o seguinte, ele dá um seguinte exemplo. É como se Deus oferecesse um jantar e preparasse muito mais alimentos do que o necessário. Porém, se recusasse a pensar na possibilidade de convidar mais pessoas, inevitavelmente, o calvinismo nos faz chegar a tal conclusão. Você já pensou uma mesa cheia, repleta, que poderia convidar todos quanto você quisesse, mas você não convida. Você convida um número reduzido. Então, não faz nenhum sentido. Eu quero responder aqui. Na verdade, esse estudo vai responder, até o fim dele, qual é a intenção da morte de Jesus, qual é a extensão da morte de Jesus e como a morte de Jesus Cristo se aplica a toda a humanidade. Porque se eu disser que indistintamente Jesus Cristo salvou toda a humanidade, então eu poderia dizer que
A salvação, ela entra dentro de um estado universalista. Isto quer dizer, Cristo morreu por todos, indistintamente do seu pecado. E que toda a humanidade, mesmo aqueles que não se arrependeram, estão salvos. E essa teologia, conhecida como a teologia universalista, acredita que no final dos tempos, até o próprio diabo será salvo. E não é isso que eu estou falando aqui. É por isso que precisamos compreender qual é a intenção da morte de Jesus, qual é a extensão e a sua aplicação. Dê um joinha aí, convide os seus amigos e vamos continuar estudando sobre a morte de Jesus. Se Cristo morreu somente para alguns ou por toda a humanidade. Deus abençoe.